Com base na leitura do artigo proposto, o autor traz que a literatura infantil é uma produção cultural que apresenta à criança o mundo, de forma social, linguístico, as culturas, e ele cumpre um papel essencial porque introduz essa criança ao universo da linguagem, seja ela escrita, falada, com personagens, com narrativas, permite que a criança entre em contato com valores, modos de pensar e experiências humanas, Então isso ajuda na construção da sua visão de mundo e funciona como um espaço de imaginação e sensibilidade, Estimulando a reflexão, a conexão, o desenvolvimento emocional, além dele ser um mediador de cultural, porque aproxima a criança das práticas sociais de leitura, E aí isso pega gosto pela leitura e aumenta o seu repertório cultural. Com isso aí nós temos aí, ele favorece aí na formação de novos leitores que traz aí uma atividade prazerosa para essa criança para o resto de sua vida. Então eu trouxe aqui nesse infográfico do lado, onde os senhores podem observar, no lado esquerdo, representado por esses pontos, na construção dessa ponte do conhecimento e o que ela vai adquirindo aí com o hábito da leitura. E no lado direito do infográfico, onde foi tentado aí representar o conceito da palavra do outro, que o autor diz que toda palavra é sempre dialogada, ela nunca pertence totalmente a um sujeito que pronuncia, Então a linguagem vem de fora, circula socialmente e é apropriada aí pelo indivíduo. Esse é o sentido da palavra do outro. Antes de usar a linguagem, a criança ela entra em contato com palavras, discursos e vozes sociais que já existem. Ela aprende a falar, compreende e pensa dialogando com essas palavras que não são inicialmente suas. Com o tempo, ela incorpora, ressignifica, transforma essas palavras, tornando-a parte do seu próprio discurso. Com isso, aplica-se a literatura infantil, Que é justamente esse espaço onde a criança encontra a palavra do outro, as narrativas, os enunciados, os sentidos e valores produzidos aí pela cultura. Aqui busquei representar a construção do sentido da literatura, O símbolo ele traz nada mais do que a interação. Então a interação é dialogada desse sentido, que é a interação do autor, da obra e do leitor, Então o que isso quer dizer? Que o texto traz vozes, intenções e valores do autor. O leitor traz suas experiências, conhecimentos e expectativas, e visão de mundo, e o sentido constrói esse diálogo entre as vozes do autor presente na obra e do leitor, Então, assim, o autor desse artigo, ele diz que ler é dialogar. O leitor responde internamente ao texto, concorda, discorda, completa e interpreta. Por isso, o sentido nunca é fixo ou único, ele é dinâmico, histórico e social. O autor enfatiza que nenhum enunciado existe isolado. A leitura só ganha sentido pleno quando consideramos os 3 contextos envolvidos. Então, o contexto do autor, como já mencionado, ele descreve numa época, numa cultura, ele traz a sua obra carrega valores da sociedade, intenções, diálogos, ideologias, Entender tudo isso é captar os sentidos implícitos e não apenas o conteúdo literal. Já o contexto da obra é um enunciado complexo. Ele tem seu gênero, sua estética, sua organização interna, suas vozes e personagens.
seu diálogo com outros discursos. Então, o sentido, ele depende de perceber se a obra é um elo de cadeia de enunciados e não apenas um texto isolado. Já o contexto do leitor nunca é neutro. Ele interpreta a partir de sua cultura, sua história pessoal, seus valores, seus conhecimentos prévios, sua posição social. Assim, cada leitura pode gerar respostas e significados diferentes. Então, nessa última imagem, né, eu trouxe aqui para vocês, de forma mais visual, o que o artigo tem a ver com a nossa prática extensionista feita agora no último semestre, que foi a contação de histórias. Eu trabalho no Senai, então a gente trabalha com adolescentes, né? E a minha contação de histórias foi para filhos de funcionários. Então, uma vez por ano, os filhos dos funcionários vêm até aqui conhecer o ambiente de trabalho e nesse dia a gente aproveitou para fazer essa contação de história para eles, né? Então, vocês podem ver ali no infográfico que foi dividido em duas partes. Então, a força da contação de história, né, para mim, ela desenvolve muito a linguagem, ela amplia vocabulário, né, ajuda a organizar ideias dessas crianças, né, se elas cedo entram nesse ambiente aí da leitura, de exercitar, né, ela estimula a imaginação e a criatividade. Na contação de história a gente pode ver que a gente trouxe ali, tentou trazer alguns bonecos, algumas roupas coloridas, então isso ajuda a elas também a desenvolverem cenários na sua cabecinha e também fortalece vínculos e emoções, né? Cria um ambiente de afeto, ajuda a lidar com os medos, com os sentimentos. Então foi bem legal assim a questão da contação de história. No impacto, né, dessa leitura para essas crianças, acredito que ele aprimora o desenvolvimento cognitivo, né? Então ele por quê? Porque ele estimula a atenção, né, a memória, tem que, né, acompanhar ali a contação de história, a capacidade de resolver problemas, constrói uma visão de futuro, então a criança reflete sobre si mesma, interpreta emoções e acessa aí culturas diferentes e gera prazeres e descobertas, né? Muitas vezes abre as portas para as fantasias, para as aventuras, o encantamento, né? E fortalece aí o desejo pela leitura.